Deixa eu gerar o telefone aqui. Bom, primeiramente agradecer a todo mundo, né? E principalmente a doutora Raíssa por essa oportunidade. E o objetivo desse projeto que a doutora Raíssa trouxe no ano passado, né, junto com o doutor Marlos Melec, é sobre um plano de premiação que a gente tem uma segurança jurídica nisso aí, né? Ou seja, aquilo tudo que às vezes a gente faz por fora normalmente, a gente vai mudar a estratégia de fazer por dentro legalmente, baseado na lei, com jurisprudência, toda essa parte burocrática. Então, a doutora Raíssa vai trazer um, um panorama rápido, né? Não dá para aprofundar com tudo, porque, na verdade, tem as suas particularidades, mas já vou adiantar que a doutora Raíssa, o projeto é personalizado um a um, então cada empresário que quiser participar desse projeto, do trabalho da doutora Raíssa, vai ter as suas particularidades assistidas. A gente sabe das dores que nós atravessamos com relação à premiação. Normalmente, tem alguns critérios que precisam ser seguidos, tem que estar muito bem fundamentados, e mais ainda, a gente tentar remunerar melhor o nosso funcionário de uma forma onde o governo não morda uma parte desse dinheiro, né, o total desse dinheiro, e que sobe para o funcionário. O governo aqui não é o que tem que ganhar, né? Ele permite isso em lei, né? Está lá escrito, né? Eu até fiquei craque aí com algumas palestras que eu tive do Dr. Mário Melec aí em Brasília e tudo. Né? Então, o artigo 457, isso aqui nunca mais na minha vida eu vou esquecer essa palavra. Acho que vou abrir até um bar, 457. Mas dizer da oportunidade. Então, como nós fizemos no ano passado e a gente vem discutindo uma oportunidade com a doutora Raíssa, ela vai fazer essa apresentação hoje um pouquinho mais detalhada. Todos que tiverem perguntas podem endereçar no chat. Se tiver uma demanda mais tranquila, a gente faz ela por levantar a mãozinha e a doutora vai seguir na sequência, o Vinícius vai chamando. Então, o Vinícius está com todo o suporte necessário. Então, se vocês tiverem dúvidas, chama no chat que o Vinícius vai organizando, ele está acompanhando. Tá bom, pessoal? Que vocês tenham uma boa live, que vocês aproveitem, hein? E qualquer coisa, eu estou por aqui. Doutora Raíssa, muito obrigado pela presença aí. Vamos que vamos. Obrigada, presidente Renato, obrigada a Brasel pelo convite de poder participar aqui nessa live, que vai ser uma live descontraída, né? Enfim, é para a gente esclarecer dúvidas, para eu trazer esse tipo de informação relevante que, de fato, pode fazer toda a diferença no seu empreendimento, né? Então, assim, a gente teve uma reforma trabalhista de 2017 que alterou mais de 209 coisas, tá? Só que até em pleno 2026, né, já se passaram anos e anos, a gente ainda desconhece muito esse panorama dessas 209 alterações. E eu sempre elenco em todas as minhas palestras, as minhas consultorias para os meus clientes, que tem uma principal alteração da reforma trabalhista, que é, para mim, a menina dos olhos. Aquilo que vai fazer toda a diferença no seu empreendimento, que é premiação. E foi, inclusive, esse tema que eu ministrei uma palestra pela Brasel ano passado, né, Renato? E não sei se alguns de vocês puderam participar, e é um tema que eu sempre trago como observação. Por quê? Hoje, atualmente, todos vocês sabem que as duas maiores dores, atualmente, primeiro, empregabilidade. É muito difícil empregar, né? A gente está cada vez mais complexo, ainda mais no segmento de vocês, ter bons empregados, empregar. E segundo ponto, empregar bons, né? Ter empregados que vestem a camisa, que são certinhos, que realmente produzem, que realmente vestem a camisa da empresa e está caminhando ao nosso lado. E o segundo ponto nós temos uma carga tributária, se não a maior, né? Então, a gente realmente fica muito engessado nesse panorama de empreendedorismo. E a ideia da premiação, que é o nosso tema de hoje, é trazer uma solução para essas duas situações. Uma que é a empregabilidade, difícil de empregar e manter bons empregados, e a segunda vertente, que é desonerar, reduzir a sua folha de pagamento, que hoje é muito expressiva, né? Eu diria assim, ó, o nosso sócio majoritário, que é o governo,
infelizmente não dá uma devolutiva para a gente, né? A gente cada vez está pagando mais e mais impostos. Então, a gente se depara com aquela situação que o empregado acha que recebe pouco, porque, de fato, tirando encargos e tudo mais, ele acaba recebendo menos mesmo, mas o empregador paga muito, porque a carga tributária é muito expressiva. Então, muitas vezes você tem um empregado que está ganhando lá R$ 1.800, que fala, meu Deus, eu não vou continuar trabalhando aqui, eu vou para a concorrência, eu vou ser autônomo, eu vou fazer alguma coisa porque eu ganho R$ 1.800, como que o meu empregador não aumenta meu salário, mas o empregador está pagando ali com encargos, FGTS, INSS, reflexos, né, e tudo mais, impostos, de modo geral, R$ 3.000. Né? Isso somado ao número de empregados que vocês têm, a gente tem uma oneração da folha de pagamento. E desde a reforma trabalhista, desde 2017, a gente tem a ferramenta premiação. Mas muitos de vocês devem estar falando assim, Raíssa, mas eu não quero implementar a premiação para ter mais uma despesa na minha folha de pagamento. Mas aqui, a nossa ideia é implementar a premiação para você desonerar a sua folha de pagamento, para você reduzir a sua folha de pagamento. Não para você ter mais uma despesa, né? Porque a premiação, ela faz esse sentido, e eu vou dar alguns exemplos práticos aqui, e não só isso, a premiação, ela vai estimular os seus empregados, vai gerar maior produtividade no seu empreendimento, vai reduzir a carga tributária, reduzir os custos da folha de pagamento, e vai blindar fatores comportamentais na sua empresa, tá? Então, vamos começar. Antes de 2017, às vezes o seu contador, o seu advogado, fala para você, não premia seus empregados, não pode premiar habitualmente, não pode pagar mês a mês, porque isso vai incorporar o contrato de trabalho do seu empregado, vai gerar encargos trabalhistas previdenciários. Esse contador e esse advogado, ele aprendeu com uma escola antiga, tá? Uma escola de antes de 2017 e ele ainda está nesse pensamento. Depois de 2017, premiação não se incorpora mais ao contrato de trabalho, isso com segurança jurídica, tá? Então, assim, o Renato até mencionou no início da fala dele ali, o artigo 457, que realmente é a nossa bíblia ali da premiação, porque o artigo 457, ele é muito claro, que a premiação paga habitualmente não vai mais incorporar o contrato de trabalho depois da reforma trabalhista, depois de 2017, tá? Com segurança jurídica, com total segurança jurídica, você pode pagar. Raíssa, mas eu posso pagar mês a mês, sem dúvidas. Pode pagar mês a mês, que não tem problema nenhum, isso não vai se incorporar. E não só isso, aquele valor pago a título de premiação não vai gerar reflexos em 13º, férias, FGTS, enfim, nenhum encargo trabalhista. E também não vai ser base para fins de INSS, ou seja, você não vai ter nem a contribuição previdenciária incidente sobre aquela verba, tá? E aí eu coloquei um esqueminha aqui que, Vinícius, dá até para ampliar aquele segundo trecho, isso, que mostra uma variação de valores? Essa parte. Isso, pronto, pode subir um pouquinho. Veja, aqui para vocês, eu até criei um modelo, tá? Porque muitas empresas têm comissionamento, tá? Tem PLR, ou acaba pagando um bônus, ou aquele chamado valor por fora, né? Então, para os meus garçons, enfim, para o meu chefe, para o caixa, para o gerente, eu acabo pagando o valor por fora, porque se eu pagar dentro da folha, aquilo vai me custar muito caro, ou eu invento um bônus, ou eu negocio com o sindicato um PLR, ou eu acabo pagando um comissionamento. Tá? Só que todas essas verbas, exemplo, a título de comissionamento, custa muito caro para você. E o nosso objetivo dessa live de hoje aqui é desonerar, é reduzir a carga da sua folha de pagamento. E olha nesse exemplo aqui bem prático. Se você paga R$ 3.000 de comissionamento para o seu empregado, o teu custo efetivo é R$ 4.320. Dos R$ 1.320 é só de encargos trabalhistas e previdenciários. Olha isso, e os reflexos que tem, né, e tudo mais. Agora, se você pagar esse mesmo R$ 3.000 para o seu empregado, na forma de premiação, com uma campanha de premiação devidamente regulada, esquematizada, focada para o seu empreendimento, o seu empregado vai receber R$ 3.000 e você vai pagar apenas
exclusivamente R$ 3.000. Repito, não tem encargos trabalhistas e não tem encargos previdenciários. Ou seja, 3.000 é 3.000. Diferente do comissionamento, que 3.000 não é 3.000. 3.000 é R$ 4.320. R$ 1.320 está indo, enfim, pelo ar, né? Agora, soma isso, né? E aí eu fiz até aqui o por mês, né? A economia que você vai ter. Ó, por mês, você vai ter uma economia de R$ 1.320. Por ano, você vai ter uma economia de R$ 15.840. E a cada 10 anos, R$ 158.400. E isso, a gente está contabilizando um empregado. Agora, multiplica isso pelo número de empregados que você tem na sua empresa, eventualmente comissionado, eventualmente com bônus, ou até mesmo com salário por fora, que é um efetivo risco, e vocês não precisam correr esse risco atualmente. Vocês não precisam ter salário por fora. E a gente sabe que a Justiça do Trabalho é extremamente ideológica, então, se um empregado ingressa com uma demanda trabalhista, consegue provar que recebiam o valor por fora, leva lá 1, 2, 3 testemunhas, e isso vira uma bola de neve. Você não precisa correr esse risco. Esse risco custa muito caro, e hoje facilmente é possível regularizar ele. Você consegue através de uma campanha de premiação bem elaborada, perfeito? E aí a gente entra aqui, mas tá bom, Raíssa, mas eu entendi, eu gostei da premiação, já vi os benefícios, né, em questão de encargos e tudo mais, mas me diz uma coisa, qual que é a diferença entre comissão e premiação? Comissionamento tem caráter salarial, vai incorporar ao contrato de trabalho do seu empregado, você nunca mais vai retirar e tem todos esses encargos, tá? E o comissionamento é sobre todo e qualquer resultado. A premiação, não. A premiação você pode pagar para aqueles empregados que vestem realmente a camisa da sua empresa, aqueles que te entregam o resultado. A premiação, ela tem a ver com meritocracia. Você cria uma campanha que vai abranger todo e qualquer empregado, mas só aqueles que realmente te entregarem aquele resultado é que vão fazer jus a essa premiação, a esse valor de premiação, tá? Então, eu sempre costumo brincar nas minhas palestras que é assim, ó, eu peço para o meu filho buscar um tablete de chocolate, aqueles que vem cheio de quadradinhos assim, né? E aí ele vai lá e busca, ele alcança aquela meta, que é me trazer o tablete de chocolate. E aí, em contraprestação, já que ele me entregou aquele resultado que eu esperava, eu destaco um daqueles quadradinhos bem pequenininhos do tablete inteiro e partilho com o meu filho, né? É basicamente essa a ideia da premiação dentro do seu estabelecimento. Você vai criar uma meta, você vai criar indicadores que vão organizar o seu empreendimento, que vão gerar maior produtividade, maior lucratividade e economia, que a gente já vai chegar acerca aqui, comentando um pouquinho dos indicadores, você vai gerar essa economia, essa produtividade, lucratividade, os bons resultados, o empregado que realmente veste a camisa, e você só vai partilhar um pedacinho do resultado que ele próprio alcançou para o seu empreendimento, né? Agora, se ele não alcançar, tem algum ônus? Não, não tem nenhum, tá? Entendem por que eu sou completamente apaixonada pela premiação? Porque ela faz toda a diferença no seu empreendimento. Eu tenho implementado premiação desde 2017 nos mais diversos segmentos empresariais, e empresas dos mais diversos também portes, desde pequena, média, grandes empresas, né? Desde vestuário, atacado, varejo, farmácia, empresa de tecnologia, farmácia, ramo alimentício, supermercado, enfim, absolutamente todos os segmentos é possível implementar uma campanha de premiação. E eu só tenho visto resultados positivos. Desde 2017, não tem um cliente que não tenha falado, premiação não funcionou, ou a premiação me deu algum prejuízo. De forma alguma, a premiação não dá prejuízo, premiação tem segurança jurídica, premiação faz uma revolução dentro da sua empresa, assim, de fato, muito, muito significativa. E detalhe, você pode criar uma campanha de premiação, eu quero experimentar uma campanha de premiação. Eu quero experimentar uma campanha de premiação por 6 meses, para realmente entender se isso dá certo no meu empreendimento.
dá para fazer uma campanha de 3 meses, de 6 meses, de 1 ano, faço por 1 ano, depois eu não quero mais premiação, mas eu duvido, depois eu não quero mais premiação, não quero mais ter premiação, pode, é bem tranquilo, tá? Mas a gente precisa, efetivamente, ter os critérios, observar, tem os regulamentos, os termos, né, que a gente precisa observar, o mapeamento e o desenvolvimento desses indicadores. E aqui agora eu vou compartilhar alguns cases, tá, com vocês, mas assim, a gente tem, principalmente, por exemplo, no ramo de construção, ou até nos mais diversos setores, eles acabam pagando, igual eu falei, esse salário por fora, esse valor por fora, tá? Porque pagar dentro da folha, a gente sabe que custa muito caro. E a gente consegue criar indicadores para todos os setores da sua empresa, ou para alguns que você determine, tá? Porque a premiação você pode fazer ela de forma coletiva, individual, para alguns setores, ou para todos os setores, tá? Sem problemas. E aí a gente consegue pegar aquele salário por fora, que aqueles empregados recebem, criar os indicadores, tá? E regularizar essa situação, colocar tudo na folha, sem você correr mais esse risco de uma possibilidade de uma ação trabalhista lá no futuro. Além disso, você consegue criar indicadores, não só ligados à produtividade, né? A maioria das empresas falam assim, entendi, mas eu não tenho meta, né? Que meta que eu vou colocar aqui? Meta do quê, né? Enfim, eu não quero abrir meu faturamento. Você pode criar vários tipos de metas ligadas à produtividade. Exemplo, eu estou vendo aqui, ó, tem até um telespectador aqui, ó, Nosso Burger. Vamos pensar. Quando você chega num estabelecimento e tem lá o atendente chega e fala assim, olha, você quer o nosso hambúrguer, é tal, tal, tal. Eu falo assim, eu só quero um hambúrguer. Mas ela já oferece e fala, mas você não quer o adicional de fritas com Coca-Cola? E depois ainda tem uma sobremesa. Aqui a gente tem o nosso pudim, o melhor pudim da casa, a nossa sobremesa é o carro-chefe. Enfim, veja, olha o comportamento desse trabalhador que pode trabalhar por metas. A meta dele vai ser aumento do ticket médio. Então, essa garçonete ou esse garçom, exemplo, ele vai fazer o quê? Ele vai vender, ele vai ser mais atencioso com o cliente, porque se ele aumentar o ticket médio, ou seja, não só vender o hambúrguer, mas vender o hambúrguer, a batata frita, a Coca-Cola e depois mais a sobremesa, ele pode chegar a ganhar um prêmio da empresa. E, em contrapartida, a empresa está aumentando a produtividade, porque a gente sabe que aumentar o ticket médio para cada um dos clientes vai ter toda a incidência dentro do seu estabelecimento. Não só isso, eu estou falando um dos indicadores, né? Mas vamos pensar lá na cozinha, tá? Eu tenho uma taxa de desperdício efetiva. A pessoa responsável da cozinha deixou vencer a carne, perdeu a validade de vários insumos, não utilizou, ou deixou queimar a carne, queimar o prato, enfim, não armazenou direito, isso tudo foi para o lixo. A gente fala assim, mas isso tem como medir? Tem como medir. E você, melhor do que eu, empresário, sabe que o desperdício sai diretamente do seu lucro. Então, quanto menos desperdício, mais lucratividade você vai ter. Dá para criar também um indicador sobre esse tema. E, uma vez eu cheguei numa empresa e eles falaram assim, Raíssa, olha, o nosso grande problema aqui nem é a produtividade. Nossa produtividade tá legal, tá adequada, mas a gente tem muitas ações envolvendo assédio moral, envolvendo discussão com o colega, a gente tem um canal de denúncias aqui que não para de tanta denúncia, o clima dentro da empresa é muito ruim, eu não consigo ter empregados que fiquem muito tempo, porque realmente o clima está pesado, muita falta de respeito e tudo mais, e eu não sei mais como resolver isso. Já dei treinamento, já trouxe psicólogo, enfim, faço palestra, campanha e tudo mais, eu não resolvo essa situação de clima, né, da organização. E aí eu já falei assim, por que a gente não cria uma campanha de premiação ligada, obviamente, à produtividade, mas com indicadores secundários que sejam necessários para alcançar essa meta, ligadas a comportamento, como, por exemplo, ausência de advertência, satisfação da equipe, satisfação do cliente, ausência enfim, de denúncias relacionadas ao comportamento, assim dizendo. Enfim, a gente criou vários indicadores
para elencar nesse planejamento. E ele falou que depois de aproximadamente 4 a 5 meses, depois que ele elencou vários indicadores, o clima de fato ficou mais adequado, né? Não ficou 100%, mas ficou muito mais adequado. Por quê? Porque o coleguinha que fazia piadinha com o outro parou. Porque se ele continuasse fazendo piadinha, ele ia perder a premiação. O coleguinha que xingava, ou, enfim, fazia chacota, colocava apelido, agredia verbalmente, parou de ter esse tipo de comportamento, porque se ele continuasse tendo esse tipo de comportamento, ele perdia o valor da premiação, né? Então, tem todos esses critérios. Uso de equipamento de proteção. A gente sabe que, em diversos setores, o equipamento de proteção é essencial. É essencial para evitar um acidente de trabalho, que a gente sabe quanto custa um acidente de trabalho, entre pensão vitalícia, danos materiais, danos estéticos, enfim, tudo mais, né? E eu cheguei uma vez numa empresa e a empresa falou assim, olha, eu tenho a cada 6 meses aproximadamente 1 ou 2 acidentes de trabalho. E eu não sei mais o que fazer, eu sou a empresa que mais tem acidente de trabalho no planeta, acredito eu. E eu falei, realmente, é muito significativo, mas eu quero entender que tipo de acidente de trabalho é esse. E, basicamente, a maioria dos acidentes de trabalho eram derivados do não uso do equipamento de proteção. Se a pessoa estivesse utilizando o equipamento de proteção, aquele acidente não teria gerado maiores aborrecimentos, maiores consequências, tá? E aí, a gente desenhou, e ele falou assim, olha, mas Raíssa, eu tenho equipamento de proteção, mas as pessoas simplesmente não utilizam. Eu tenho um fiscal de fiscalização ali, de fato, do uso do equipamento de proteção, que fica estrito para isso, ele fica restrito, ele faz só isso exclusivamente, que é fiscalizar, mas ele virou as costas e o empregado tirou o óculos de proteção e voou, enfim, algum objeto no olho dele, né? Ele vira as costas e é esse o comportamento que eu tenho. E aí a gente começou a fazer o quê? A gente criou uma campanha de premiação com um dos indicadores, que era a não advertência pelo não uso de equipamento de proteção. Então, se a pessoa não tivesse advertência, tá, por não ter utilizado o equipamento de proteção, além de outros indicadores, a pessoa poderia ser remunerada através da premiação, tá? E isso realmente blindou bastante o comportamento dos empregados, que passaram, obviamente, a utilizar o equipamento de proteção, porque sabiam que se não utilizassem, isso seria, de alguma forma, deduzido da premiação. E aí, que empregado que não quer mais dinheiro no bolso, né? Que empregado que não quer fazer jus a uma premiação. Eles fazem de tudo para alcançar aquele resultado, perfeito? Então, assim, a campanha de premiação para o setor de vocês, especialmente, a gente tem inúmeros indicadores. E não só para a área da cozinha, não só para a área de atendimento, para a área de recepção, a gente pode premiar todo o conjunto da empresa. E a gente consegue desenhar indicadores nesse sentido e eu posso assegurar para vocês, eu como advogada especialista em direito do trabalho, jamais eu viria aqui falar algo que traga qualquer tipo de risco para vocês, tá? Então, a gente tem todo um estudo, todo um acervo de jurisprudências, de decisões, né, de todas as instâncias, todos os tribunais, né, corroborando com esse entendimento de que a premiação, ela é segura, ela tem segurança jurídica, ela sequer tem discussão no STF acerca da sua inconstitucionalidade ou constitucionalidade, né? Então, ela é constitucional. A gente tem previsão também na CLT, tem previsão na Receita Federal sobre a situação, se tem imposto de renda, se não tem. Tem previsão de contribuição previdenciária também, consulta 151, né? Enfim. Então, a gente tem um acervo muito amplo que dá segurança jurídica para as pessoas implementarem premiação, mas tem que implementar a premiação adequadamente. Então, você não pode implementar a premiação sobre todo e qualquer resultado, né? Isso já é comissionamento. Você tem que ter um desempenho superior ao ordinário, sempre. E aí a gente
vai compondo uma premiação, fazendo essas demonstrações, criando esses regulamentos para dar maior eficiência para a sua operação. Então, através da premiação, você consegue empregar, porque a sua remuneração vai ser atrativa, né? E aí as pessoas vão querer trabalhar. E não só isso, você vai conseguir, através dessa remuneração mais atrativa, mais significativa, com premiação, reter os melhores talentos. Especificamente porque são os melhores talentos quem vai, de fato, alcançar essa premiação. E, além disso, blindar fatores comportamentais dentro do seu estabelecimento, gerar maior produtividade, revelar um diferencial competitivo dentro da sua concorrência, assim dizendo, né? E reduzir taxa de desperdício, enfim, tudo isso aqui que eu mencionei. Eu acho que a gente já pode até iniciar com as perguntas, Vinícius. Não sei se a gente já liberou o chat aqui. Está liberado já, doutor. Eu posso ler já as 3 primeiras Tá. perguntas, vou indo uma por vez, começando aqui com uma pergunta do Sacha. Para viabilizar a regulação do sistema de premiações, é necessário algum ajuste na convenção coletiva ou firmar acordo coletivo do trabalho? Aí pensando em adequação da ACT, imagino, né? Perfeita, excelente pergunta, tá? Primeiro de tudo, olha só, música para os ouvidos. Eu não preciso do sindicato. Para fazer uma campanha de premiação, para determinar uma premiação dentro da minha empresa, eu não preciso de sindicato. Obviamente que a gente precisa só observar a convenção coletiva da categoria de vocês, né? Específica. Porque pode ser que lá na convenção coletiva, até hoje eu não vi nenhuma, tá? Nenhuma. Então, é muito difícil que tenha, mas é sempre recomendável só dar uma olhadinha na convenção, porque se tiver uma cláusula lá na convenção que uma campanha de premiação deve ser homologada no sindicato, aí a gente homologa. Mas, perante a lei, para você desenhar uma campanha de premiação, para você ter uma campanha de premiação no seu estabelecimento, você não precisa de sindicato. E aí, se vocês até me permitem, eu quero fazer uma breve distinção, porque o comissionamento eu já falei como que é, né? Então, a empresa quer dar comissionamento, mas isso incorpora no seu contrato de trabalho, gera todos esses encargos que custa muito caro. Aí a gente tem a outra verba, que é PLR. Muitas empresas determinam PLR, participação de lucros e resultados, tá? Isso é derivado da convenção coletiva. Aí sim, o PLR precisa de convenção coletiva, precisa do sindicato. Mas o PLR é muito engessado. Por quê? Porque você pode pagar PLR, na maioria das vezes, uma vez ao ano só, ou tem convenção que possibilita uma vez ao semestre, tá? E isso precisa do sindicato. E a gente sabe como que o sindicato, na grande maioria das vezes, né, ele é tão contributivo, ele ajuda, ele pega na mão do empreendedor, né? A gente sabe da dificuldade, na maioria das vezes, enfrentada com o sindicato, né? Que nem sempre é tão acessível assim. E o PLR precisa disso. Agora, premiação, respondendo o Sacha, né? Não precisa de sindicato, não precisa, tá? Você pode determinar uma campanha de premiação no seu estabelecimento sem sindicato, sem homologar, sem ter isso na convenção coletiva ou no acordo coletivo de trabalho, porque é um acordo entre você e seu empregado, e logicamente que você tem que preparar a documentação para isso, mas de modo individual. Maravilha. Doutora, qualquer coisa aí, o pessoal vai reiterando a pergunta, tá, Sasha? Caso, né, não tenha ficado totalmente claro, mas vou mandar a segunda já aqui. Eu acredito que ficou, tá? Se atualmente os pagamentos que são feitos acima do piso estão incorporados já à folha, como migrar os valores para premiações sem ônus na folha? É possível fazer este ajuste? Vamos lá. Olha, vamos lá. Eu vou falar de uma forma genérica, tá? Então, assim, obviamente que caberia uma avaliação, como que isso está sendo pago na folha, né? Então, por que eu vou falar uma avaliação, tá? Vamos pensar que essa pessoa, ela tem 2 lojas e vai abrir uma terceira loja, tá? E hoje, essas 2 lojas, ela remunera lá seus empregados com 4 mil reais de salário, que gera todas aquelas repercussões, igual eu falei.
E aí essa pessoa falou assim, olha, minha folha é muito pesada, porque eu pago 4.000 reais de salário para os meus empregados, e eu gostei da premiação. Do meu ponto de vista, eu poderia fazer uma remuneração estratégica inteligente, pagar 2.000, que é o que está disposto na convenção coletiva, e agora dá mais 2.000 de premiação. Eu gostei disso, porque eu vou ter uma economia grande, mas o meu empregado vai ser remunerado da mesma forma, com a mesma base, né? Raíssa, eu posso cortar esses 4.000 de todo mundo? Não posso. Essas duas lojas que eu falei, tá? Por que eu estou trazendo esse exemplo? Vocês vão entender no final. Mas essas duas lojas, eu não posso reduzir salário, pelo princípio da irredutibilidade salarial, princípio constitucional. Mas, aqui vai o pulo do gato. Se você criar, você fundar, abrir uma terceira loja, você pode ter um padrão salarial distinto. Se porventura, né, aí você pode compor 2.000, 2.500, que é o piso da categoria, disposto na convenção coletiva, com 1.500 reais de premiação, pode compor com ajuda de custo também, que ajuda de custo não tem encargos trabalhistas ou previdenciários, aí a gente consegue compor uma remuneração estratégica, mas isso demandaria uma avaliação mais específica, mais aprofundada, tá? E aí, olha só, mas eu dispensei todo mundo dessa loja e agora vou contratar todo mundo de novo. Quer dizer, vou contratar outras pessoas, né? Dá para fazer um outro tipo de remuneração? Dá. E dá para avaliar dentro da sua atual estrutura, inclusive, tá? Você tem lá um restaurante, tem 5 pessoas, né? 3 recebem esse valor de 4.000 e outros 2 recebem menos e agora você gostaria de contratar a gente com um valor mais baixo. Dá para fazer uma avaliação para evitar risco de equiparação salarial, mas já implementar essa remuneração estratégica inteligente. Dá para fazer todo esse estudo de composição salarial que você vai ter reflexos ao longo dos anos, economizando muito dinheiro de encargos trabalhistas e previdenciários. Maravilha. Acho que já dá para a gente aqui ir tocando com as outras, né? Se o pessoal for tendo, tem uma que o Diogo fez aqui, que eu vou deixar ela para o final, e a próxima aqui da Panificadora Nossa Senhora Aparecida, se eu não me engano. O negócio é uma padaria, tem vários setores, eu imagino vários departamentos dentro da mesma empresa ali, né? Posso premiar de formas diferentes para os setores? Então, de repente, tem uma premiação para salão, uma premiação para cozinha, uma premiação para frente de caixa, premiações diferentes dentro dos departamentos diferentes, mas na mesma empresa. É possível termos mais de uma regra variável para departamentos dentro da empresa? Pode sim, com certeza, tá? Então, você pode ter premiações distintas para os mais diversos setores. O que você não pode, tá? O que não pode. Dentro de um mesmo setor, tá? Exemplo, você criar uma premiação para Juliana, que a premiação dela é R$1.000, e para a Fabiana, que a premiação dela é R$500, sendo que a produtividade é a mesma, sendo que o alcance do indicador é o mesmo, sendo que a função delas é a mesma função e o setor é o mesmo. Aí pode gerar uma discriminação. Mas agora, eu vou premiar o setor, sei lá, o setor financeiro com R$500, o setor logístico com R$1.000, o setor da panificadora, ali a parte da cozinha, da produção, com R$2.000, sem problemas nenhum, tá? Não tem problema ter distinção de premiação para setores diferentes. Só não pode ter discriminação para pessoas da mesma função dentro do mesmo setor, tá bom? Maravilha. Ficou claro aqui também para a gente, doutora. Bom, uma aqui, colocando aí também a questão da gorjeta, né, dos famosos 10%, agora já 11%, 12% em alguns lugares, né, essa questão, ela é intocável em relação à oneração, não tem como a gente descontar a gorjeta pelo não cumprimento de metas ou por comportamento inadequado. Isso, se acertar via acordo coletivo do trabalho, é possível ou não tem como descontar a gorjeta? Olha, vamos lá. Primeiro ponto. São várias perguntas dentro dessa, tá? Primeiro ponto.
questão de gorjeta, tá? Se você dispõe dessas condições em um instrumento coletivo, por força da reforma trabalhista lá de 2017, o artigo 611, deu muita força para os sindicatos, tá? Então, o sindicato pode, sim, dentro de um acordo coletivo, de uma convenção coletiva, dispor de situações específicas sobre a gorjeta, tá? Então, mas aí, aquilo, a gente tem que entender se o sindicato vai ceder nessa condição. Mas se estiver no seu instrumento coletivo, tá? Na sua CCT ou acordo coletivo de trabalho, vai ter validade. Qualquer coisa que você disponha sobre essa situação, até mesmo gorjeta, tá? Agora, sobre o fato de descontar a gorjeta sem um instrumento coletivo ou qualquer coisa do tipo, tá? Não dá sem um instrumento coletivo, não dá para, eu não sei qual o sentido, mais ou menos, que a pessoa está pensando, né, de desconto, mas não dá, porque a gorjeta, ela também tem caráter salarial, né, por isso que ela tem reflexos e tudo mais. Mas existem segmentos que estão optando por não ter gorjeta, porque isso acaba tendo incidências, reflexos, e ter unicamente, exclusivamente, a premiação. E existem contornos, de acordo com cada segmento, que dá para compor uma campanha dessa forma. Tá bom? Bom, maravilha. Aí realmente outros fatores incidindo aí, né? Imagino, o Sacha que foram algumas perguntas dele que eu falei aqui, que realmente já é uma pessoa que tem um entendimento aí da área, né? Bom, vou seguir tocando aqui as perguntas. Tudo bem pelo seu tempo, doutora? Podemos seguir aqui? Tudo bem, podemos seguir sim. Dentro das condições ali para as premiações, doutora, pensando na elaboração das regras e tudo mais, existe a possibilidade de premiar também quem tem aquela assiduidade no trabalho, pensando muito na utilização de atestados e também de falta sem justificativa, pensando aí que premiação para funcionários por tempo de empresa, né, também algo como aquela questão de, e aí outra pergunta, né, emendando, se dá para colocar ali premiação para funcionários por tempo de empresa, como anuênio, biênio, triênio, que tem ali uma escala, né, escalonando isso. Acredito que foi o sentido da pergunta do Renato aqui, nosso presidente. Tá, vamos lá. Primeira questão, tá? Eu consigo fazer uma premiação só por assiduidade? Acho arriscado. Porque você entende que chegar no horário, sair no horário e cumprir o intervalo entre a jornada é uma obrigação do contrato e não um desempenho superior ao ordinário? Não é nada acima da média. Logicamente que a legislação foi pensada num contexto geral. A gente sabe que no Brasil ninguém chega no horário, ninguém sai no horário e ninguém registra certinho o horário intrajornada, né? Mas, infelizmente, criar um indicador único para premiação apenas ligado à assiduidade, você pode correr um risco, tá? Pode ter, ainda mais considerando o judiciário que é extremamente ideológico. Eu não faria apenas, exclusivamente com esse indicador assiduidade. Acho muito arriscado. Você tem que criar um conjunto de indicadores e que, de fato, demonstrem um desempenho superior ao ordinário. E a assiduidade, por si só, não revelaria esse desempenho superior ao ordinário, ok? Perfeito? Porque é obrigação do contrato, ok? Sobre colocar ali, eventualmente, numa campanha de premiação, indicadores como ausência de falta injustificada, ausência de inclusão de atestado, veja, a ausência de falta injustificada dá para colocar como indicador. Agora, a ausência de atestado médico, eu acho também perigoso, vocês poderiam acabar incorrendo aí em alguma autuação do Ministério Público, Ministério do Trabalho e Emprego. Por quê? Porque eles poderiam interpretar que uma premiação para a pessoa não apresentar atestado médico pode acabar comprometendo a saúde daquele trabalhador que muitas vezes se vê na posição de não apresentar o atestado médico, pois caso contrário ele vai perder a premiação. Entende que pode ser interpretado dessa forma, então eu também não faria como indicador único e não utilizaria
a questão de atestado médico justificável, né, o atestado médico formal. Esse eu não colocaria como indicador. Agora, a ausência de faltas injustificadas é plenamente possível, sim, tá bom? Ok? Respondido, doutora. Mais uma aqui. Dentro dos modelos, né, do que a gente pode premiar, a gente pode fazer várias premiações para uma mesma equipe, né, falando o seguinte, a gente pode colocar uma premiação geral ali, que o total dela vai ser R$ 1.000, por exemplo, mas a gente vai colocar nesses R$ 1.000 aí que, se não tiver nenhuma falta injustificada, alguma coisa de assiduidade, é X reais. Se fez todos os checklists e mandou no aplicativo, ou enfim, conseguimos conferir que a pessoa fez tudo que a função dela permite, né, obriga, na verdade, com checklists, ganha mais uma porcentagem, bateu a meta de vendas individual de tal porção, ou geral, mais tanto. É possível, sim, a gente fazer essa composição aí, né, de várias premiações para chegar no montante maior? Dá sim, sem problemas. A premiação a gente consegue brincar muito, sabe? São, assim, é uma infinitude de cenários, de indicadores, de modelos de premiação que a gente pode utilizar. Mas é importante que exista um gatilho, exista uma trave principal que demonstre categoricamente que aquilo é um desempenho superior ao ordinário. E aí todos os demais indicadores sejam liberados depois dessa trava principal, tá? Então, essa a minha recomendação, ter um gatilho, ter uma trava, um gatilho principal para desbloquear aquela campanha de premiação e depois você vai somando com base em vários outros indicadores. Dá para fazer assim. Vinícius, Perfeito, daí doutora. eu acho que vamos mais 4 perguntas, e aí a gente tem que abrir para o presidente também conversar, e eventualmente eu fico completamente à disposição de vocês também, tá bom? Perfeito. Uma última aqui da Camila, é a última que tem, depois a outra já é um gancho para a fala sua e do presidente, tá? Eu acho que ela refaz aqui, a Camila, um pouco essa pergunta do Patrick, que foi anterior, mas com acho que a diferença aqui, se os atrasos, né? Então, Camila, dá para fazer essa composição, né, de produtividade e tal, mas e os atrasos? Sem falar nas faltas injustificadas ou nos atestados que você deixou claro que não pode, que pode, mas que é arriscado colocar como meta, né, como premiação. Os atrasos, a gente pode colocar assim? Com certeza. Dá para colocar atraso, dá para colocar incorreção no cartão ponto. A gente, né, os RHs, eu vi aqui, ó, tem RH Empório, RH Uhum. Posto, o RH, o tormento do RH é conferência de cartão ponto, que eles não aguentam mais quantas inconsistências. Empregado que preencheu lá 55 minutos de intervalo entre a jornada, 50 minutos de intervalo entre a jornada, o empregado que esqueceu de registrar o cartão ponto em determinado dia, isso tudo atrapalha a operação, gera aquela burocracia, aquele retrabalho do RH, né, toma tempo, enfim, então a gente pode colocar assim, como as situações dentro de uma campanha de premiação de atraso, de inconsistência no controle de jornada, de retificação do controle de jornada, dentre outras situações específicas. Por isso que eu falo que a premiação, ela é, se não a melhor ferramenta de gestão em uma empresa, porque ela blinda essas dores do dia a dia, essas questões que atrapalham o dia a dia, né? Seja junto ao RH, seja na própria operação, né? Seja de comportamento desses empregados perante o público em geral, perante os clientes, perante os próprios colegas. A premiação a gente consegue blindar esses fatores comportamentais. Por isso que eu falo, quer uma ferramenta de gestão para sua empresa? Muito simples. Implemente premiação. Agora a última pergunta aqui, doutora, muito obrigado por essa resposta, do Diogo. Como implementar essa premiação regulamentada? A doutora oferece esse serviço? Aí deixo já disponível aí para depois dessa pergunta, já passo a palavra para o nosso presidente.
Obrigada, perfeito. Excelente pergunta, sim, eu ofereço esse serviço, né? Então, assim, eu tenho desde 2017, eu sou especialista em direito do trabalho e aplicabilidade da reforma trabalhista, e dentre todos os institutos novos da reforma trabalhista, né? Então, a gente oferece, sim, esse serviço, né? A gente tem uma parceria com a Brasel, inclusive, que depois o Renato vai poder falar melhor, e a gente implementa, né? A gente faz o acompanhamento, a criação dos regulamentos, absolutamente tudo dentro dessa campanha de premiação, e específico para cada segmento, para cada setor, para cada empreendimento. Perfeito? Maravilha. Muito obrigado, doutora. Presidente, fique à vontade. Pessoal, deixa eu trazer alguns pontos importantes. Alguns aqui devem ter seus advogados, outros não, em consulta, trabalham com escritório de contabilidade. É um tema, não é novo, né, mas ele é pouco usual, é pouco falado, e quando é falado, não tem um balizador. Óbvio, vocês estão com a mesma curiosidade que eu, tá? Eu quero dizer isso para você, e eu garanto que eu também não sei ainda a aplicabilidade da premiação. Qual que é o objetivo quando a gente trouxe a doutora Raíssa, né? Só para trazer lá atrás, rapidamente, que lá em agosto de 2020, eu assisti uma palestra do doutor Marcos Melec online, aqui em Ribeirão. Depois a gente realizou um sonho de trazer o doutor Marcos Melec. Só que veio a doutora Raíssa e nos trouxe um horizonte que a gente sempre praticou, ou quem praticou fez erradamente, e no final das contas tinha uma testemunha, foi lá e juntou e colocou num processo comum uma composição salarial. E a gente sabe que a justiça trabalhista, temos bons juízes, mas a gente tem ela vergada para o lado do político mesmo, e tem essa consistência que o patrão é o explorador, na verdade o explorador é o governo que pega toda essa grana. E se vocês olharem, o poder público usa muito, né, dessas premiações, aonde estouram o teto do limite do salário público, acima do presidencial, com os benefícios, com várias outras coisas, e que também não incide em impostos. Então, a primeira coisa boa dessa história é que você vai premiar puramente funcionário, nem você e nem ele vai sentir esse ônus. Só que, para fazer isso, a gente precisa realmente ter respaldos. Eu, com um pouco conhecimento que eu já tive em números trabalhistas, a gente precisa premiar melhor o funcionário, precisa remunerar melhor, mas a gente sempre barra nos custos, sempre. Então, se você der R$1.000 para ele de bônus, porque criava várias metas, ele vai te custar 2.000 se você não fizer absolutamente certo. Isso é um fato. Então, o que a Brasel fez? Se aproximou da doutora Raíssa e falou: doutora, a gente precisa trazer algo que seja relevante e acessível ao empresário. É um trabalho, né, diferente. Eu tenho um advogado, mas não é a especialidade dele, é como médico. Tem o oncologista, tem o pediatra, tem e outras tantas, e que se especializam nisso. Então, para a gente acessar esse conhecimento, a gente vai ter que contratar o serviço da doutora Raíssa. A gente tem uma pequena visão sobre o assunto, mas eu já adianto que a minha ideia é realmente acessar os meus problemas. Ou seja, doutora Raíssa, como é que vai ser o seu trabalho? Perguntei para ela. Ela falou: pessoal e personalizado para cada empresário. Ou seja, cada empresa vai ter suas particularidades. Óbvio que algumas delas vão se coincidir, e vai ser até muito mais fácil, porque um vai trazer ganhos do outro. Olha, eu já usei essa ferramenta aqui, vou trazer para cá e vai sair esse ganho. E no sentido do quê? De no final do ano, quando você fechar essa conta, que você conseguiu um benefício por vários itens. A produtividade, um CMV onde controlou o CMV melhor, teve menos perdas, não teve tantos produtos com perdas de validade, conseguiram fazer outras tantas, um checklist, a limpeza, a higiene. Eu estou falando uma besteira, só estou trazendo algo que pode ser possível de acessar. E aí até a doutora Raíssa, nas nossas conversas, que a gente já teve, se não me engano, 2 ou 3, ela disse que tinha uma empresa que não, o empresário lá falou que não existe indexadores para fazer a premiação. Ela achou 80. Não foi isso, doutora Raíssa? Exatamente, Renato. E deixa eu só trazer uma frase que eu sempre trago, tá? Não é sobre pagar menos, é sobre pagar melhor.
você não vai estar pagando mais, você vai estar reduzindo aquela carga tributária. Nosso sócio majoritário, que a gente não aguenta mais sustentar, é quem vai estar recebendo menos, pessoal. Vocês vão estar estimulando, gerando maior produtividade, o empregado mais estimulado, mais incentivado através da premiação. Quem não vai estar ganhando tanto é o governo, mas cá entre nós que ele já ganha bastante, né? E não ajuda em nada. Pelo contrário, só gera maior burocracia, maior entrave, né? Enfim, então não é sobre pagar menos, é sobre pagar melhor. Então, sentamos, a doutora Raíssa montou uma estratégia, eu falei para ela, eu precisava da melhor condição possível para acessar isso para ela. Na proposta, vocês vão ver, né, o Vinícius vai apresentar, existia um repasse no serviço quando fosse contratado, em reconhecimento aos esforços para a entidade sempre estar trazendo coisas importantes e relevantes para o setor, né? Manter a sua vida própria, ter a sua fala junto ao poder público, à sociedade. E o que nós fizemos? Nós trouxemos todos os benefícios possíveis direcionados para o empresário. E nessa construção, o que a doutora trouxe uma proposta para nós? Ela trouxe uma proposta em que, quanto mais adesão tivermos, melhor vai ser o valor do serviço prestado individualmente, tá? Eu quero contratar, o outro quer contratar, X10 querem contratar, é um valor, X5 é um valor. Então, ela montou uma tabelinha, o Vinícius vai compartilhar conosco, e que a Abrazel, ela vai fazer a reunião de todos que desejam isso, que desejam o trabalho da doutora Raíssa, e de uma forma que ainda, eu falei para ela, se há condições de tentar dividir isso de alguma forma, nos ajudar, né, esse trabalho, não sei se a gente não detalhou no cartão de crédito, alguma coisa assim, mas para ter esse acesso, o que eu estou vendo como empresário, como vocês? A possibilidade de tentar reter bons funcionários, aqueles que cumprem, né, porque aquele que faltou, ele não conseguiu entregar o checklist. Aquele que veio conseguiu entregar o checklist. Então, a gente olhar para isso, melhorar a vida daquele que é comprometido conosco. Porque, como a doutora disse, não dá para punir pela obrigação que ele tem que fazer, com o horário e tudo. Mas o que a gente pode construir? Se aquela ferramenta de um detalhamento que tem que conferir, a produção que ele teria que produzir naquele dia, ele não produziu, de repente ele não produziu, ele não teve um rendimento, pode ser. Então, eu não consigo aprofundar porque meu conhecimento é pequeno, e a doutora veio para nos ajudar. Ô Vinícius, você consegue compartilhar a premiação lá da proposta comercial que a doutora Raíssa trouxe para a Abrazel? Essa proposta, ela é única e exclusiva para associados da Abrazel. Aqueles que não são, não acessam essa proposta porque ela foi endereçada para a Abrazel Altamogiana, tá? Então, é importante dizer, se você for acessar e não é associado, porque pode ter gente aqui participando que não é associado, aí é um trabalho e uma negociação em paralelo com ela. Então, o associado da Abrazel Altamogiana que tenha a vontade desse trabalho, vai entrar em contato com o Vinícius ou com o Renan, a gente forma esse grupo, fala, doutora, nós temos todos os empresários, nós vamos querer entrar. E aí a gente pode partir para a segunda live para fazer um overview daquilo que a gente vai conseguir ter, né, de proposta comercial, e cada um iniciar com seus trabalhos individuais. Basicamente é isso, não dá para eu entrar em mais detalhes, porque é desconhecido, mas eu lembro que a doutora Raíssa disse o seguinte, eu jamais entraria, né, com uma premiação que não fosse legalmente lá dentro da legislação trabalhista, ou seja, e com jurisprudência ainda, né, que ela me trouxe ainda, e isso é fundamental para nós. Remunera melhor, remunera mais barato e você consegue reter o bom funcionário, aquele que realmente faz sentido você ter na empresa, tá bom, pessoal? Se vocês tiverem dúvidas, acho que cabe aí uma ou duas, né? E agora, a doutora Raíssa, ela tem mais tempo aqui, que a gente está no limite do nosso horário aqui. Renato, então, assim, eu não quero forçar a barra aí, não, doutora. Estamos chegando no limite das 5, né? Tem muitas perguntas aqui, umas 4 pelo menos, que não foram respondidas, mas a gente pode tocar aqui, repassar para você, depois passamos no grupo, para não te atrasar aí, como você falar.
Ótimo, Renato e Vinícius, obrigada. Eu realmente tenho que sair às 5 horas, mas eu vou deixar vocês à vontade. Eu vou estar aqui no WhatsApp caso vocês precisem de tirar alguma dúvida, mas o Renato vai apresentar a proposta, realmente foi pensada específica para a Brasel, então o Vinícius disponibilizou os meus contatos, e-mail, telefone. Se você entrar em contato direto, tem que falar que é a Brasel, porque vocês têm benefícios específicos por ser associado da Brasel de fato, e é um super desconto, tá? Mas, assim, eu fico à inteira disposição, e esse material ali, da proposta, abrange não só nota técnica, com toda a legislação para dar segurança jurídica para vocês, mas o acompanhamento específico, a gente vai até a sua empresa, a gente entende o seu negócio, a gente entende as suas dores, a gente faz todos os regulamentos, e ainda de brinde tem lives e tem uma mentoria sobre outros temas também, tá? Mas aí o Renato vai conversar com vocês, e qualquer dúvida que vocês tenham, eu estou inteira à disposição, mas realmente eu tenho um compromisso às 5 que eu tenho que sair, e as dúvidas que eu não conseguir responder aqui na live, pode me mandar, Vinícius, que eu respondo no privado e você direciona, tá bom? Perfeito? Mas eu agradeço muito o tempo, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês possam já utilizar essa ferramenta, porque, sem sombra de dúvidas, é a melhor ferramenta de gestão que o empreendedor hoje tem à sua disposição, para reduzir encargos e gerar maior produtividade, alavancar o seu empreendimento de fato. E eu agradeço muito a atenção de vocês e presença, mas eu vou ter que me retirar agora, e vocês seguem aí com o presidente Renato, tá bom? Muito obrigada. Nós que agradecemos, doutora. Ótimo compromisso e ótima semana. Mantemos contato. Obrigada. Bom, pessoal, não sei como que o Renato vai querer conduzir, mas de uma maneira ou de outra, essa imagem que está compartilhada aqui, já vamos compartilhar no nosso grupo também, né, o grupo dos associados da Brasel, para todo mundo que não participou também. A reunião aqui foi gravada e também está com um resumo sendo elaborado. Vamos ver como que a gente pode fazer para compartilhar. O Renan e eu já tomamos nota das perguntas aqui que não foram respondidas. Vamos fazer esses questionamentos para a doutora. Assim que tivermos devolutiva, a gente compartilha também junto com esse resumo ou com a gravação da live. Diga lá, presidente. O senhor está mutado, presidente. Não estamos te ouvindo. Desculpa. Todos que tiverem interesse, a proposta está aí, então vocês vão perceber que tem a escala de 1 a 4, de 5 a 9, de 10 ou mais. 10 ou mais é a mais interessante. Dentro deste valor, ainda se aplica 20% de desconto em cima. 10 que ela cedeu para o associado da Brasel e 10 que era para a Brasel. Então, nós revertemos todo o desconto para vocês. Então, o que nós temos que fazer? Todos aqueles que têm interesse em adquirir o trabalho do doutor Raiz, é melhor concentrar com a Brasel. Vem para cá, todas as perguntas, direcionem para nós, né, para o Vinícius ou para o Renan, e aí nós organizamos isso e marcamos uma próxima agenda. Olha, reunimos, temos um grupo ali só para formalizar, olha, deram 12 empresários que querem aderir. Aí a gente organiza com a doutora Raíza, mandamos as informações para ela e ela já fica ciente, aí ela vai fazer um trabalho individual com cada um. Então, eu já digo para vocês que eu vou contratar o serviço, porque eu acredito nesse trabalho, todos fiquem à vontade, tá? Mas eu acho que é uma oportunidade para a gente dar um passo melhor. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, fiquem à vontade para compartilhar conosco, que a gente vai encaminhar para a doutora Raíssa, tá bom? Ô, presidente, já pode anotar aí que eu estou dentro também. Já tinha ouvido a sua apresentação lá na nossa reunião de conselho, ficou bem claro, lembrando que esse trabalho, embora seja um grupo, ele é específico para cada um. Então, vai ter a equipe dela que vai atender cada uma das empresas, embora seja uma contratação conjunta para fins de obter aquele valor mais adequado. Então, eu já estou manifestando aqui positivamente por mim aqui, e aqui, quem quiser também já dá ok, eu acho que o Vinícius manda um link lá, e vamos agilizar, porque eu achei fantástico, hein? Gostei muito da apresentação. A gente vai entrar no grupo aqui, postar já essa imagem, né, do acordo que nós fizemos, e aí logo na sequência a gente vai colocar uma enquete para saber quem tem interesse em participar mesmo, e aí a gente já vai entrando em contato individual também, tá, Sasha? Vini, quando colocar, a gente dá uma travada lá no grupo, só para todos conseguirem votar. Não, tá travado já, a gente já vai seguir logo depois daqui já.
Maravilha, então. Pessoal, Peraí, obrigado por terem tem uma participado. pessoa, tem mais alguém que quer falar alguma coisa aqui? Alguma dúvida? Eu queria tirar Isso. só uma dúvida, presidente. Claro. Quanto à parte da divisão do valor, ela vai se manifestar depois de saber quantos fecharam, quantos não fecharam, ou ela já deixou uma abertura aí para... Eu confesso para vocês que eu sou extremamente o negociador com isso, e para pedir para vocês e para nós aqui, eu sou bom. Então, essa negociação, ela está ali vinculada, para ficar com condição melhor, nós temos que ultrapassar 10 empresários, né? 10 projetos, e eles são individualizados, eles têm mais ainda algum apoio, alguma assessoria. Então, essa foi a condição. Eu só não consegui alinhar, nós não conseguimos alinhar se ela conseguiria em 3 vezes o pagamento, como seria. Mas ela se comprometeu a dividir para que fique fácil o acesso. Talvez essa particularidade do pagamento possa ser tratado individualmente com ela. O valor é aquele o principal, mas aqueles que tiverem vontade, querem acessar o serviço, aí trata com ela individualmente. Então, a gente vai organizar a informação com os meninos do executivo da Brasel, e aí a gente encaminha para ela e comunica aqueles que quiseram. Gente, conseguimos 10. A nossa meta é passar de 10. Essa é a nossa meta. Passou de 10, eu acho que é um projeto super acessível e, se você pensar, diluído ao longo do tempo, ele vai sair bem em conta. Ele vai sumir com o pagamento e com a segurança jurídica.